Foi em 2011 que Dom José Policarpo tinha apresentado a sua renúncia ao cargo de Patriarca de Lisboa por limite de idade. Bento XVI aceitou e o Papa Francisco confirmou o ato quando, a 18 de maio de 2013, nomeou como novo Patriarca de Lisboa o até então Bispo do Porto, Dom Manuel Clemente. Dom José Policarpo foi o 16º Patriarca de Lisboa, assumiu esta missão a 24 de março de 1998, após a morte de Dom António Ribeiro, de quem era coadjutor desde março de 1997. Dom José nasceu em 1936 em Alvorninha, Caldas da Rainha, território do distrito de Leiria e do Patriarcado de Lisboa. Padre desde 1961, foi ordenado bispo em 1978, ficando no Patriarcado de Lisboa como bispo auxiliar. João Paulo II criou o cardeal em 2001 e nessa qualidade participou em 2 conclaves, no de abril de 2005, que elegeu Bento XVI, e no de março de 2013, que acabou com a escolha do Papa Francisco. O patriarca emérito era licenciado em Teologia Dogmática pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, com a tese Teologia das Religiões Não Cristãs. Posteriormente defendeu, na mesma instituição académica, uma tese subordinada ao título Sinais dos Tempos. A sua vida ficaria muito ligada à Universidade Católica Portuguesa, onde iniciou a docência na Faculdade de Teologia em 1970. Seria nomeado reitor desta instituição de ensino superior durante 2 quadriénios, entre 1988 e 1996. Com a sua nomeação para Patriarca de Lisboa, assumiu o título de Magnus Chanceler da Universidade Católica. Dom José Policarpo foi também presidente da Conferência Episcopal Portuguesa em 1999 e reeleito em 2002 para um novo triénio. Voltaria a ocupar o cargo após uma 3ª eleição em maio de 2011. No Vaticano, o Patriarca Emérito de Lisboa foi membro do Conselho Pontifício da Cultura e desempenhou essas funções na Congregação de Educação Cristã e no Conselho Pontifício para os Leigos. Como pastor da Diocese de Lisboa, Dom José Policarpo apostou sempre na implementação das orientações do Concílio Vaticano II e foi um entusiasta da nova evangelização, tendo dinamizado um congresso internacional que passou por várias cidades europeias e pela capital portuguesa em 2005. A preocupação com a indiferença da sociedade face a Deus e os apelos ao diálogo perante o atual momento de crise económica em Portugal marcaram os últimos anos à frente da Conferência Episcopal Portuguesa e do Patriarcado de Lisboa. Um itinerário de vida feito de muitos compromissos, de muitas missões, sendo que na Universidade Católica Portuguesa o Sr. Dom José Policarpo passou uma grande parte da sua vida e dedicou uma grande parte da sua investigação, do seu tempo, do seu saber, dos seus compromissos. É por isso fundamental que neste dia e neste acontecimento inesperado falemos com a atual reitora da Universidade Católica, a professora Maria Glória Garcia. Agradeço-lhe o acolhimento antes de mais. Foi sem dúvida uma notícia completamente inesperada e difícil de ultrapassar esta do falecimento de Dom José Policarpo. É verdade, eu acho que apanhou-nos a todos de surpresa. O Sr. Dom José, diria assim, morreu em palco. Isto é, morreu na força das suas capacidades e realmente um homem cuja vida se confunde com a vida da Universidade Católica, ou talvez ao contrário, a Universidade Católica, a vida da Universidade Católica que se confunde com a vida do Sr. Dom José da Cruz Policarpo. Veio para a Universidade como professor. Depois, como professor, foi também diretor da Faculdade de Teologia, foi reitor da Universidade Católica. Depois da eleição, depois da eleição como Patriarca de Lisboa e, por inerência, Magnus Chanceler da Universidade Católica durante 15 anos. E atualmente era membro nato do Conselho Superior.
Portanto, veja, entrando em 1970, perto de 40 anos, não, perto de 50 anos, portanto, a Universidade Católica tem 47, portanto, menos 3, isto significa que realmente a vida do Sr. Dom José, realmente e a vida da Universidade Católica andam entrelaçadas. De modo que, mas devo dizer neste momento que todos realmente acentuam a tristeza e que eu realmente, obviamente, tenho também de acentuar, eu tenho de acentuar também uma grande alegria, porque a Universidade Católica realmente foi privilegiada com a presença dele. E realmente ter uma pessoa inspiradora dentro da universidade como o Sr. Dom José é qualquer coisa que poucas universidades, mesmo universidades católicas, se podem orgulhar. Ele consolidou realmente no momento ainda de primeiros passos a universidade e depois granjeou-lhe prestígio, deu-lhe sonho, deu-lhe ousadia, mas também realmente incutiu-lhe muita prudência, porque era um homem que realmente que sabia aliar de uma forma muito particular essa ousadia e a prudência. E, portanto, dessa medida eu tenho que dizer que a Universidade Católica, embora realmente neste momento sentindo a tristeza que o momento obriga, a verdade é que tem de festejar a vida da presença dele na sua universidade, nesta universidade, a presença dele aqui. Quer dizer, nós fomos privilegiados com a vida dele. E sentia que partia daqui, desta casa, da investigação que ele fez durante tantos anos e continuava a fazer, não é? Também agora nos últimos meses. Partia daqui depois a atividade pastoral, os compromissos sociais, o diálogo cultural que ele promoveu. Exatamente, quer dizer, a investigação dele realmente que foi uma investigação também riquíssima, aliás, a escolha do tema dele para doutoramento, os sinais do tempo, mostra efetivamente que ele está além do seu tempo e que se procura sempre adequar, não ao presente, mas ao futuro. Abrir caminhos de futuro e essa marca da investigação dele é uma marca que realmente o acompanha desde o doutoramento, portanto, ao longo da sua vida. Portanto, a pastoral dele era uma pastoral de futuro, a pastoral dele é uma pastoral de abrir caminhos, a pastoral dele era realmente o estar próximo das pessoas, porque foi sempre uma pessoa muito próxima, mas simultaneamente inspiradora de novos caminhos, e isso realmente tem muito que ver com a investigação, por um lado, e depois com a proximidade dos mais jovens. Portanto, ser professor é, no fundo, tocar o futuro, e ele tocava o futuro através dos seus alunos. E realmente fê-lo na nossa universidade, bem haja. Daquilo que conheceu como professor, como amigo também, que marcas ficam na sociedade portuguesa da personalidade de São Dom José Policarpo? Olha, eu diria, quer dizer, as marcas dele estão realmente nessa inovação que ele sempre punha naquilo que dizia. Portanto, muito seguro dos seus valores, um homem de fé e de grandes convicções ligadas realmente à sua fé, à sua imensa fé. Ele transmitia a fé, realmente, a fé como qualquer coisa que ele respirava a fé e transmitia isso realmente, sabia transmitir através da sua palavra realmente essa mesma fé. E portanto eu diria que é o momento, esse momento de fé e de grandes convicções é aquilo que é a marca que ele deixa para todos nós, como realmente um desafio de podermos também transmitir isso, a nossa capacidade de acreditar, a nossa capacidade de não ter medo das nossas convicções, a nossa capacidade de expandir aquilo que julgamos que é o bem. Portanto, tudo isso ele nos deixou, e essa é a marca que eu gostava que a Universidade Católica para sempre tivesse, porque realmente é aquilo que eu considero que é a marca essencial de uma universidade católica. Professora Glória Garcia, muito obrigado por nos recordar essas marcas que definiram e que ficam na história desta casa a partir do contributo que o Sr. José Policarpo cá deixou. Um contributo que também esteve muito presente na Faculdade de Teologia, como disse a reitora da Universidade Católica Portuguesa. Vamos por isso também ouvir o atual diretor da Faculdade de Teologia, o Padre João Lourenço. É muito caro falar deste testemunho porque apenas regressado de Jerusalém e 3 meses após ter iniciado aqui a docência,
Dom José Policarpo chamou-me para eu ser o secretário da faculdade e com ele tive o privilégio de partilhar de uma forma muito direta, muito intensa e muito amiga aquilo que foram os destinos da faculdade durante vários anos como secretário. Após isso, Dom José Policarpo convidou-me também para ser diretor da Faculdade de Teologia em 1991. Esta presença de Dom José Policarpo, para além de um ilustre teólogo, creio que foi das pessoas que mais contribuiu para consolidar e dar prestígio. Por isso eu acho que a tarefa, o serviço, a missão que Dom José Policarpo aqui desempenhou foi de grande qualidade, pois foi a partir dele que a faculdade também ganhou esta dimensão que hoje tem como uma casa, uma instituição de referência no estudo da teologia e até na partilha e na convivência académica com outras instituições. Sinto-me muito, muito agradecido a Deus e a Dom José Policarpo por poder ter partilhado com ele esta experiência. E ainda, se me é permitido, eu acho que o Dom José Policarpo tinha uma marca que eu saliento muitas vezes em conversa com pessoas. Eu tive o dom de fazer com ele uma viagem pela Terra Santa durante 21 dias com um grupo de estudantes. E ele sempre o definia como um gentleman, uma pessoa de elevada categoria, não apenas intelectual, mas também de delicadeza, de saber estar, de dialogar, até de gracejar e de descontrair. Nesse aspecto, creio que a sua personalidade também deve ser realçada, porque foi um bem e creio que é um testemunho muito meritório destas palavras que eu quero dizer. Muito obrigado, Padre José Lourenço, de facto, por nos recordar estes aspectos fundamentais da personalidade e do percurso de vida de Dom José Policarpo. Eles são recordados por inúmeras vozes neste momento, que é de despedida do Patriarca Emérito de Lisboa. Tive presente nesta Eucaristia, quase em simultâneo com a festa do primeiro aniversário do Papa Francisco. E, é claro, revivi todos os momentos que nós passámos juntos, dialogámos. Portanto, há uma aproximação pessoal antes de mais. Depois, ao pensar o que foi a sua missão, quase me lembro de São Paulo, vorem certavi, cursum consumavi, fidem servavi. É latim, mas é claríssimo. Combati o bom combate, cheguei ao fim, servi a fé. Penso que foi o lema dele. Isso depois deu-se de muitas formas, como padre, como reitor de seminário, depois como um proclamador de concílio, e foi aí que tive uma grande aproximação com ele, quando ele levava a parte teórica da conferência e eu com ele ao lado levava a parte prática dos audiovisuais que iam ilustrando a sua palavra. Penso que foi isso que nos aproximou. Também a sua presença na rádio. Depois, como Bispo de Lisboa, o que ele faz na Pastoral da Evangelização, o ICNE, o Congresso para a Nova Evangelização, o Encontro da Juventude, o Encontro Ecuménico que se passa aqui nesta capital, sinais muito discretos, muito leves, pronto, um homem que também era claro, que era duro, que era frontal, um homem de fé, um homem de grande lucidez, um homem de doutrina, presidente da Conferência Episcopal, que soube orientar de uma forma também democrática, mas viva, os grandes textos que ele escreveu para a própria Conferência não vinham assinados, mas sabia-se que passavam pelas mãos dele, e tudo isso fez dele, de facto, um homem sereno e de fé e de lucidez e de transparência, um pastor desta Diocese de Lisboa, a que pessoalmente me sinto ligado, também pela comunicação social. Foi ele que praticamente com o engenheiro Roberto Carneiro, que me colocou na responsabilidade da TVI, e do ponto de vista pessoal tenho isto importante. Explicou-me sempre muito bem, efetivamente, a minha missão de jornalista e de padre, sem nunca nisso ter havido qualquer conflito.
Que importância e que marca positiva ou negativa fica no seu percurso de vida ao lançar-se no projeto da TVI? Foi um projeto de leigos, um projeto essencialmente de leigos, que ele apoiou, correu os riscos, deixou sinais. Penso que existem ainda 2 horas semanais que a ele se devem, onde a Igreja se pode exprimir em liturgia, se pode exprimir em dinamismo pastoral, em ações e em proclamação. Portanto, essas 2 horas estão históricas, com 21 anos, e devem-se a ele. Não é o tempo todo, porque as circunstâncias, digamos, económicas e sociais e de concorrência no mercado das televisões não o permitiu. São memórias em momentos importantes da minha vida, apanhado de surpresa como todos fomos, não é, por este acontecimento. Vem-me à memória na altura em que soube, por exemplo, o dia do meu casamento, foi ele que presidiu ao meu casamento, e foi algo que foi preparado em diálogo. Lembro também, como uma coisa importante da minha vida, a minha entrada aqui na Faculdade de Teologia, na Universidade Católica, foi também pela mão dele, por convite direto dele. Portanto, em determinados momentos importantes da minha existência, ele estava presente com diálogo e fomos preparando esses momentos. E guardo dele esta recordação do homem com bastante preocupação pelo mundo, pela realidade, pelos sinais dos tempos, foi sempre a grande paixão dele, e por tentar ler a realidade a partir desses sinais dos tempos, tentar discernir a presença de Deus na história concreta que nos é dado de viver a cada um dele. E isso foi sempre uma preocupação ao longo da sua vida, do seu ministério, das suas relações. E ele tentava-nos inculcar isso. Foi meu professor, lembro-me disso também, sempre nos foi passando essa ideia. Às vezes que tive a oportunidade de trabalhar com ele, perto com ele e com os projetos dele aqui na Diocese, isso também foi sempre uma realidade presente, e sempre este apoio a que os leigos se envolvessem, também senti isso. Pena que na última fase da sua vida tivesse encontrado nele algum desencanto já, quase que num determinado momento alguma amargura, mas isso só no fim da vida dele. E o que eu quero guardar, eu penso que todos guardamos, é de facto o grande entusiasmo, a grande presença, a coragem que teve em alguns momentos para fazer as leituras desses sinais dos tempos. Dom José Policarpo era fundamentalmente um inspirador, alguém que conseguia pensar muito profundamente a realidade, lê-la também com os olhos espirituais, o que é uma marca que o distingue, porque juntava de uma forma até rara uma grande capacidade intelectual com um olhar espiritual sobre a própria realidade. Ele era alguém capaz de interpretar, de facto, os sinais do espírito no presente deste mundo, mas depois era também alguém que motivava, que atirava para a frente, que arquitetava, que projetava. E nesse sentido, os tempos em que ele viveu, que foram tempos aparentemente de uma normalidade, por exemplo, do António Ribeiro viveu em tempos muito mais conturbados em termos sociais, mas a normalidade para a Igreja de nenhuma maneira são águas pacíficas. E ele percebeu que o grande desafio que a Igreja enfrentava era precisamente o de natureza cultural. Isto é, afirmar a Igreja por dentro, não apenas como instituição, mas como inspiração da própria sociedade, formando em diálogo com a cultura uma forma de presença que inspire também o mundo. E nesse sentido ele deixa um testemunho e um legado de enorme atualidade. Que relevo teve Dom José Policarpo e que memória também permanece nesse diálogo entre a Igreja, a sociedade, a cultura? Ele foi dos primeiros bispos portugueses a governar de portas abertas. Eu lembro-me, nos primeiros tempos do seu episcopado aqui em Lisboa, ele reuniu com intelectuais, com artistas, com gente do mundo editorial, com a comunicação social. Havia um esforço muito grande de construir um caminho, muito escutando a voz de interlocutores que estão para lá das próprias fronteiras eclesiais. Nesse sentido, ele era um homem de cultura extraordinário,
porque percebia que hoje o papel do cristianismo e o seu lugar joga-se muito neste diálogo, em novos âmbitos. Ele tanto falava na Sé Catedral, como era capaz de falar em qualquer academia, em qualquer um dos auditórios da cidade. Era uma presença marcante e tinha uma rara liberdade. É muito interessante que o lema das suas armas como cardeal é por obediência à liberdade. E de facto a liberdade e a liberdade de espírito, a liberdade de pensamento, a liberdade espiritual é um traço que marca o seu percurso, onde o intelecto, a razão, a cultura estão muito aliadas do serviço pastoral concreto à Igreja. Essa liberdade permitiu-lhe também pisar algumas fronteiras, até na reflexão teológica? Penso que esse é um dos aspectos que agora até poderemos perceber melhor como o pensamento o levou a sondar novos caminhos para o cristianismo do futuro. Ele não ficou apenas como um teólogo a pensar a herança do passado, mas tentou ligar a tradição ao presente e ao futuro. Nesse sentido, há de facto aspectos do seu papel de teólogo que muitas vezes até provocaram algumas interrogações, mas era também o seu papel de mestre da fé, de bispo e de teólogo que ele foi sempre, e que lhe cabe pensar o que é o futuro próximo do cristianismo.